Existem histórias na Bíblia que não são apenas relatos antigos, são verdadeiros espelhos da nossa própria vida. E a história da mulher que sofria com um fluxo de sangue é uma dessas histórias que ecoam até hoje. Vamos mergulhar juntos nessa jornada de fé, coragem e restauração. Essa mulher, cujo nome nem sequer é mencionado, carregava uma dor silenciosa e constante. Imagine só, durante 12 longos anos, ela sofreu com uma hemorragia contínua. Pense em 12 anos de cansaço físico, de vergonha, de isolamento. Segundo a lei da época, a lei mosaica, ela era considerada impura. Isso era muito mais do que um problema de saúde. Era uma sentença social e espiritual. Ela não podia tocar em ninguém, nem ser tocada. Não podia participar da vida religiosa em comunidade. Estava viva, mas completamente excluída. Uma vida marcada pela solidão. E a Bíblia nos conta um detalhe devastador. Ela havia procurado muitos médicos e gastado tudo o que tinha. Todo o seu patrimônio, todas as suas economias, foram consumidos na busca por uma cura que nunca chegou. E o pior, em vez de melhorar, sua condição só piorava. Do ponto de vista humano, não havia mais solução. Não havia mais esperança. Era o fim da linha. Mas em meio a essa escuridão, uma luz surgiu. Ela ouviu falar de um homem chamado Jesus. E Jesus não era apenas mais um mestre ou um curandeiro. As notícias que corriam eram de que ele curava os doentes, restaurava os quebrantados, e transformava vidas de uma forma nunca vista. E aquela mulher, mesmo fraca, mesmo esgotada, mesmo sem ter mais nada a perder, decidiu crer. Uma semente de fé foi plantada no seu coração cansado. Naquele dia específico, Jesus caminhava no meio de uma multidão enorme e barulhenta. Ele estava a caminho da casa de Jairo, um líder importante da sinagoga, que tinha implorado pela vida de sua filha que estava morrendo. Era um cenário de urgência, de empurrões, de barulho, de pressa. A atenção de todos estava em Jairo e em Jesus. Mas no meio de todo aquele caos havia uma mulher com uma determinação inabalável. Ela pensava consigo mesma, num diálogo interno de pura fé. Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, serei curada. Preste atenção no poder desse pensamento. Ela não esperou ser chamada. Ela não tentou gritar por atenção. Ela não exigiu um milagre público. Ela simplesmente agiu com base na fé que nasceu em seu coração. Ela traçou um plano de fé. Com muita dificuldade, ela se espremeu pela multidão. Foi se aproximando por trás de Jesus. Naquele ato, ela quebrou todos os protocolos sociais e religiosos. Ela enfrentou o medo de ser descoberta, de ser humilhada, de ser repreendida. E, finalmente, esticou a mão e tocou na barra do manto de Jesus. No mesmo instante, algo extraordinário aconteceu. A Bíblia diz que ela sentiu no seu corpo que estava curada. O fluxo de sangue cessou imediatamente. A dor de 12 anos terminou num piscar de olhos. A cura foi instantânea e completa. Mas a história não termina aí. Jesus Peru. Em meio àquela multidão que o apertava por todos os lados, ele percebeu que aquele toque tinha sido diferente. Não foi um esbarrão acidental. Foi um toque carregado de propósito, de necessidade, de fé. Então, Jesus perguntou algo que pareceu estranho para todos. Quem me tocou? Seus discípulos confusos responderam: Mestre, a multidão te aperta e te comprime. E perguntas: quem me tocou? Eles viram o óbvio, a multidão. Mas Jesus sentiu o sobrenatural, a fé. Ele sabia que poder havia saído dele. Alguém não apenas tocou em suas roupas, mas tocou em seu coração com fé. Tremendo, sabendo que não podia mais se esconder, a mulher se apresentou. Cheia de medo e ao mesmo tempo de gratidão, ela se prostrou diante de Jesus e contou, na frente de todos, toda a verdade. Ela contou sobre os 12 anos de sofrimento, sobre a sua fé e sobre a cura que acabara de receber. Então, a resposta de Jesus é uma das coisas mais lindas do Evangelho. Ele não a repreende por ter roubado uma bênção. Ele não a expõe por sua condição de impureza. Pelo contrário, ele a honra publicamente. Ele a chama de filha. E diz palavras que ecoam pela eternidade: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre do teu mal. Naquele momento não foi apenas o corpo dela que foi curado. A sua alma foi restaurada. Sua dignidade foi devolvida. Sua identidade foi transformada. Ela deixou de ser a mulher doente e impura para ser publicamente chamada de filha. A cura foi completa. Física, emocional e espiritual. Essa história nos ensina lições profundas e práticas para a nossa vida hoje. Primeiro, ela nos mostra que a fé não é negar a dor ou fingir que o problema não existe. A fé é decidir crer e agir apesar da dor. É olhar para Jesus mesmo quando a situação ao redor grita que não há mais esperança. Segundo, nos ensina que mesmo depois de longos anos de sofrimento, de portas fechadas e de tentativas frustradas, Deus ainda pode agir em um instante. O tempo do seu sofrimento não limita o poder de Deus para mudar a sua história. E por fim, nos lembra que a fé verdadeira não é apenas um sentimento ou uma crença passiva. A fé verdadeira nos impulsiona para a ação. É dar passos,
mesmo com medo, mesmo com dificuldade em direção a Jesus, crendo que um toque pode mudar tudo. Talvez hoje você se identifique com essa mulher. Talvez você esteja carregando um problema antigo, uma dor que parece não ter fim, uma situação que já consumiu suas forças, seu dinheiro, sua esperança. Talvez você se sinta invisível no meio da multidão. Mas a boa notícia é que essa história continua viva e nos dizendo algo muito claro. Jesus ainda está passando no meio da multidão. E um toque de fé, um movimento seu em direção a Ele, ainda é suficiente para mudar tudo. Não importa há quanto tempo você sofre. Não importa quantas tentativas já falharam ou quantas pessoas disseram que não tem mais jeito. Quando a sua fé encontra o poder de Jesus, a sua história muda de direção. Que essa palavra incrível fortaleça a sua esperança hoje. Que ela renove a sua fé para dar o próximo passo. E lembre você de que, para Deus, nenhuma dor é invisível e nenhum milagre é impossível. O mesmo Jesus que curou aquela mulher está acessível a você agora. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos que fortalecem a nossa fé. Até a próxima.